Aqui eu estou mostrando aqui uma figura mostrando a preparação do terreno para um processo de lixiviação em pilhas. Aqui vocês podem ver que há uma fotografia de um terreno já compactado e com uma leve inclinação. Vocês podem ver, calma aí que eu vou pegar o ponteiro aqui. Vocês podem ver que a inclinação está levando o nosso líquido, provavelmente percorreria um caminho nessa direção aqui, porque tem essa inclinação aqui, uma inclinação para cá e no fim das contas o terreno todo está inclinado para cá. Então provavelmente o nosso poço de extração ele está em algum lugar para nessa direção aqui. Vocês podem ver que tem operadores ali posicionando uma lona que vai proteger o terreno para que o licor lixiviante não vaze pela lona e não vaze pelo terreno, e sim percorra o caminho pela lona para ser recolhido no ponto de interesse, no ponto de extração. Bom, nessas duas fotos aqui dá para ver a lixiviação em pilhas, tá? O processo de lixiviação em pilhas, onde a gente tem a constituição das pilhas pelos caminhões que estão despejando o minério para constituir uma pilha semelhante a essa aqui. Aqui dá para ver aquela observação que eu fiz sobre o relevo, se aproveita o relevo do local onde se está constituindo as pilhas para fazer o escoamento da pilha. Por exemplo, aqui provavelmente a solução lixiviante ela é aspergida pela parte superior da pilha. Essa solução vai acabar percolando na pilha e vai descer até esse ponto de coleta aqui, onde o licor lixiviado vai ser retirado e bombeado para posteriores operações. E aqui, finalmente, a gente vê duas pilhas sendo constituídas por correias transportadoras móveis. Aqui a gente tem uma pilha pré-radial, né, no formato circular, aqui um setor de um círculo, e outra pilha mais horizontal. Agora eu vou falar um pouquinho da lixiviação por percolação, tá? Como funciona a lixiviação por percolação? Primeiro, o tanque utilizado para lixiviação por percolação é um tanque bastante longo e baixo, tá? Esse tanque, uma das características desse tanque, ele tem um fundo falso, semelhante a uma peneira no fundo aqui, onde tu carrega o minério em cima desse fundo falso, tá? O minério precisa ter duas características, tá? A primeira característica, o minério precisa ser ou poroso e arenoso, ou seja, ele não pode aglomerar formando massas impermeáveis. O que significa isso? Aquilo que eu falei lá na parte de lixiviação em pilhas, tá? Se o minério aglomerar, ele vai acabar formando uma massa por onde o licor lixiviado não vai passar e vai acabar não tendo acesso à lixiviação naqueles pontos onde houve aglomeração. Por isso é importante que as partículas não fiquem aderidas, de forma que o licor lixiviante ele tenha acesso a todas as partículas uniformemente, tá? Então, para isso é importante que as partículas tenham bastante uniformidade, especialmente no quesito tamanho de partícula. Tá? Então, eu não posso ter uma distribuição muito ampla, onde eu tenho minérios grosseiros e finos ao mesmo tempo, porque os finos provavelmente vão se movimentar de forma a acabar obstruindo o espaço entre os mais grosseiros, tá? Então é bastante importante essa observação nesse caso da lixiviação por percolação. Bom, mais algumas observações sobre a lixiviação por percolação é a seguinte. A lixiviação por percolação ela ocorre normalmente numa operação contínua, que é conhecida como lixiviação VAT. Tá? Como que ocorre essa lixiviação contínua? Ela ocorre em contracorrente, o que significa o seguinte: eu tenho, por exemplo, duas bateladas, eu tenho dois tanques entrando em processo de lixiviação. Um tanque já está no terceiro e quarto dia de lixiviação e o primeiro tanque já está chegando hoje, o primeiro dia de lixiviação. O que acontece? O licor lixiviado mais pobre, o licor lixiviado mais novo, sem metal nenhum, ele vai entrar em contato com o minério mais pobre.
Porque qual é a ideia aí? O minério mais pobre, ele tem pouco metal para ofertar. Só que a solução mais nova, ela não tem nenhum metal dentro dela. Então é muito mais fácil tirar esse metal de dentro da solução do minério pobre, tendo uma solução com bastante espaço, na teoria, para o metal, do que se eu usar uma solução já bastante carregada em metal. Então, normalmente eu uso a solução mais pobre, aí eu reaproveito essa solução que lixiviou o metal desse minério pobre, eu reaproveito usando ele lá no outro tanque de lixiviação que já está mais rico. Esse tanque mais rico, ele tem mais metal a ofertar, então ele tem mais facilidade de conseguir colocar metal para dentro dessa solução que já está mais pobre. Tá? Bom, ao fim do processo, né, desse processo em contracorrente, o que ocorre é que a gente, uma pá carregadeira retira com o minério, retira mecanicamente o minério de dentro desses tanques. Tá? Bom, o método ele é bastante utilizado para minérios de ouro, cobre e urânio. Tá? Ele não é muito caro e consome, essa operação em contracorrente acaba consumindo pouco reagente, tá? E no fim ela acaba obtendo licores com um alto teor de metal. Bom, agora chegando a um processo de lixiviação mais sofisticado e consequentemente mais caro, né? A lixiviação por agitação ele demanda bastante preparação anterior, ou seja, o minério precisa ser finamente moído, tá? É formada uma polpa e essa polpa é continuamente agitada. Aqui a gente vê dois exemplos aqui, são tanques de agitação. Tá? Esse tanque de agitação ele é fechado porque ele tem uma temperatura um pouco mais elevada, então aqui tem condensadores para evitar que o licor lixiviado acabe evaporando e tornando esse lugar um tanto quanto inseguro. Tá? Outras características é que o teu minério utilizado aqui ele tem que ter um teor mais alto, porque se não tivesse teor mais alto vai acabar não se pagando esse processo que demanda muita energia, com moagem, com extração da mina e eventualmente até com algum outro tipo de beneficiamento. Tá? Então as partículas têm que estar bem finas, essa agitação ela é dedicada a não deixar essa polpa decantar, né? Os sólidos não podem ficar no fundo, tem que ficar sempre em suspensão. Tá? E essa operação apresenta um alto custo e para que ela seja viável também há necessidade de uma recuperação metálica bastante alta. Ainda qualificando os tipos de lixiviação por agitação, a gente tem dois métodos diferentes de agitação. Tá? Agitação mecânica, que pode ser uma hélice, seja por um eixo entrando pela parte superior do tanque de lixiviação, ou como se fosse um liquidificador, uma hélice no fundo. Essa hélice ela está ali para promover a agitação da polpa, ou ela pode ser ainda uma agitação pneumática, tá? Onde tem um tubo e esse tubo aí a gente usa para borbulhar ar para dentro do meu tanque, e essas bolhas é que vão promover a agitação. Tá? Esse processo de lixiviação por agitação ele ainda pode ser feito na temperatura ambiente ou em temperaturas mais altas, como mostrei ali o condensador, né? O condensador ele serve para diminuir a perda do licor lixiviado por alguma evaporação que possa ocorrer. Tá? Então é mais um fator econômico e também de segurança dos trabalhadores que acabam trabalhando na planta. Aqui nós temos dois diagramas de equipamentos, uma foto e um diagrama de equipamentos de lixiviação por agitação. Aqui a gente tem um equipamento de lixiviação por agitação mecânica, tá? Aqui ele tem uma manta de aquecimento externo e ele tem agitação mecânica e trabalha em temperaturas mais elevadas. Tá? Aqui é um diagrama de processo de lixiviação por agitação, onde a agitação é feita por agitação pneumática. Tá? Então, além da água de lavagem aqui, da polpa de minério, a gente tem o ar comprimido entrando,
no fundo, e aí esse ingresso do ar comprimido no fundo, quando ele entra em contato com a polpa, ele vai formar bolhas. Essas bolhas é que são responsáveis pela agitação dita pneumática, tá? Então aqui a gente tem também a saída, tá? E também tem o transbordo. Se muita polpa está sendo carregada, muita água de lavagem está sendo carregada, tem que ter uma saída para essa água de lavagem, e é nesse tubo central aqui, tá? Esses são dois. O último método de lixiviação, o mais caro e o mais sofisticado de todos, é a lixiviação sob pressão. A lixiviação sob pressão ela acontece em reatores que suportam pressão, evidentemente, né? O nome deles é autoclaves. Tá? Os autoclaves são os reatores que fazem a lixiviação sob pressão, e existem dois tipos diferentes de processos, na ausência de oxigênio e na presença de oxigênio. Mais tarde eu vou definir o que é um processo, o que é o outro. Tá? O método de agitação desses autoclaves pode ser feito por três maneiras, na realidade. Por agitação mecânica, com uma hélice, como mostrado anteriormente, e analogamente ao processo de lixiviação em tanques. Tá? Ou tu pode girar o autoclave inteiro, ou ainda a agitação pneumática, que é injetando um gás sob pressão. Tá? Os autoclaves eles podem ser os autoclaves verticais, eles são agitados por meio de injeção de gás ou mecanicamente. Já os autoclaves esféricos normalmente eles são rodados, né? Como alguns autoclaves horizontais também. Os autoclaves esféricos eles também têm o nome de pachucas. Tá? Bom, os autoclaves com agitação por injeção de gases aquecidos ou que giram em torno de si mesmo possuem menores custos operacionais. Tá? Quando os meios são corrosivos, e quase sempre é assim, as partes do equipamento são construídas com ligas especiais de aço, titânio ou materiais de alta nobreza, o que adiciona um custo extra, porque esses equipamentos demandam esse tipo de material. Tá? Porque se a gente utilizar o aço comum, rapidamente ele vai ser corroído pelo licor lixiviante, que é uma característica que eu mencionei acho que na aula anterior. Os licores lixiviantes normalmente eles têm alto potencial corrosivo, porque normalmente são ácidos e bases, e vocês vão estudar lá em corrosão que ácidos e bases acabam sendo os principais agentes corrosivos dos metais. Tá?